Oi pessoal, Câmara Aberta de hoje está diferente. Como vocês podem ver, a gente saiu do estúdio. Isso porque a pauta do dia nos trouxe até um restaurante aqui na orla da capital para falar de um assunto bem interessante, uma bebida que está entre as mais consumidas do país e é conhecida como a bebida da celebração. Claro que eu estou falando do vinho. E quem explica para a gente sobre esse assunto é o especialista em vinho, Luiz Júnior. Fique com a gente para essa conversa. O Câmara Aberta está começando. Você de casa nos assistindo, seja muito bem-vindo ao Câmara Aberta. E Luiz, também muito obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite. É a nossa primeira saída do estúdio para fazer um programa externo, para falar de um assunto interessante. Obrigado. Léo, Arruda, para mim é uma honra poder participar aqui do seu programa, Câmara Aberta, e cumprimentando já toda a sua audiência. Muito obrigado já. Eu falei nessa abertura, Luiz, que é uma bebida relacionada à celebração. De fato, o vinho tem esse histórico, né, de estar ligado a conquistas, aniversários. Em especial os espumantes, né, que o brasileiro está já consumindo e muito. O espumante é uma bebida nobilíssima, é um vinho branco espumante, mas que no Brasil está pegando, e os melhores espumantes do hemisfério sul foi hoje ratificado por um grande jornalista, especialista em vinho, é Steve Spurrier. Steve Spurrier é um inglês, é crítico, especialista em vinhos e teve numa feira internacional dos vinhos aqui na Expo Vinhos, lá em São Paulo, e já falou que os espumantes brasileiros são os melhores do hemisfério sul. Bacana. E é uma bebida também que a medicina cada vez mais tem falado em vantagens do vinho, né? Tem médico até que defende o consumo diário de uma taça que seja. Eu me junto a esse profissional da medicina, que é muito verdade, inclusive já trazendo, não a novidade, mas uma coisa antiquíssima, que é 2.325 anos atrás, o pai da medicina moderna, Hipócrates, já fazia anotações da relação dos benefícios e do favorecimento à saúde, o grande Hipócrates, que atuava em Roma, na Roma Antiga. Então ele sempre receitava o vinho para os seus, digamos assim, os doentes, né? Com depressão, outros com problema intestinal, porque o vinho ele consegue atuar no intestino e antidepressivo, antisséptico. Então tinha várias coisas que eu já escrevia há 2.325 anos atrás. O vinho tem uma história muito antiga, né? De milênios até. A gente vê registro de vinho até na Bíblia, né? Do uso do vinho em cerimônias religiosas, inclusive. Para a gente começar tentando entender a origem um pouco da história desse vinho, eu sei que você oferece um curso, né? E você fala dessas etapas, dessas matérias. Como é que foi então a origem dessa bebida? Aqueles povos há 6.900 anos atrás, coletores do Oriente Médio, que faziam a colheita do cacho de uva para comer. Mas, através de datação de carbono, pelo um profissional chamado ampelógrafo, que é Jean-Pierre Gallet, é um suíço, ele provou que já existia pessoas que elaboravam o vinho, ou seja, amassa as uvas, deixa fermentar naturalmente e já degustava, ou seja, bebia, né, porque dava calor. O ambiente do Oriente Médio à noite é muito frio, né, extremamente frio, e era a única bebida que existia até aquele momento, era o vinho. Você falou aí nesse processo de fabricação, como é de fato, a partir da uva, que etapas que se faz até chegar na bebida, na garrafa que a gente compra no supermercado? Bom, a grosso modo, a elaboração de um vinho é fazer a coleta dos cachos de uva, né? Tirar as uvas danificadas, que porventura tiver, na maturação fenólica, ou seja, quando ela estiver num alto grau de maturação, fazer o esmagamento, inocular um fermento já elaborado como se fosse num ambiente mais asseado, né, mais limpo, e deixa naturalmente essa elaboração vai correndo e sob a supervisão do enólogo, que passou 5 anos estudando na Universidade de Enologia para poder elaborar o vinho. Mas o vinho, ele é simples, na simplicidade de elaborar,
Ele pode ser também amassado, deixado sendo fermentado pelas leveduras selvagens, porque tem dois tipos de leveduras, né, a que me referi. A levedura selvagem, que está nos cantos, próximo das frutas, né, e tem a levedura que é feito no ambiente cientificamente organizado. Esse processo, e aí lá vai umas perguntas de quem é bem leigo sobre o assunto mesmo, porque eu quero entender. Esse processo leva meses para um vinho chegar à garrafa e chegar a ser comercializado? Boa pergunta. A elaboração dos vinhos tem diversas técnicas. Tem o vinho simples, que eles podem elaborar no tanque de aço inox e está fermentado e pronto um mês, em 30 dias a 3 meses. E para os grandes vinhos, né, que tem que ser com a melhor safra, com a melhor uva, feito numa quantidade menor e depois de fermentado durante mais ou menos um mês, ele descansa mais 2 meses em tanque de aço inox, com temperatura controlada e inclusive passagem em barril de carvalho a critério do enólogo, se é 4 meses, 6, 9 meses. Então a passagem do vinho no barril de carvalho, ele traz benefício ao vinho, ele tem uma leve microoxigenação, ele atua com o vinho e passa alguns aromas e também aporta taninos, que é aquela coloração do vinho tinto. Então, além da uva ter taninos, o barril de carvalho também ele aporta alguns taninos para enriquecer mais aquele lote, né? Tem a microoxigenação e alguns sabores, por exemplo, de baunilha, de chocolate, né? E aromas que porventura de eucalipto e outros aromas possíveis, né? Todo esse processo interfere no produto final, no sabor dele? Ele enriquece quando o vinho é envasado. Esses vinhos de alta qualidade, que está aí na faixa de R$60 até mais para frente, são vinhos prêmios, são vinhos de excelência, vinhos criteriosos que o enólogo elabora porque ele teve um material. O material que se fala é a uva, uma boa safra, e no final de tudo isso, até um ano e meio, né, nessas etapas, o vinho ele ainda melhora dentro da garrafa. É aquele tipo de vinho, quanto mais velho, melhor. Mais velho, melhor dentro da garrafa. Então, imagine você compra um vinho que já tem 2 anos, com a data de 2 anos, e se você guardá-lo mais um ano, ele ainda vai ficar melhor. E assim sucessivamente, ele vai ficar mais sedoso, né? Os aromas vão se multiplicar. E para ter essa boa safra, Luiz, que você fala, a região, o solo, o clima, isso influencia? Excelente pergunta. É o que chama de terroir, né? É um ambiente X, em qualquer local do mundo, né? Onde tem um microclima que favorece bastante a variedade de uva, né? E o solo e subsolo é fundamental. Primeiro tem que ter um solo muito difícil, com alguns minerais naturais naquele solo subsolo, né? Como marga, como outros pedras, pedregulhos, enfim. E o ar seja seco, não pode ter umidade, chuva também, a videira, a uva tem pavor à chuva, né? Tem que ser muito pouca antes dela florar. E todo esse contexto do terroir, os melhores terroirs do mundo, existem centenas de terroirs no mundo inteiro, né? Inclusive aqui, viu, no Brasil, tem aqui em Petrolina, que é diferente, quebrou paradigmas, assim como lá no sul, na região da Campanha Gaúcha, no Vale dos Vinhedos, são excelentes terroirs aqui no Brasil. O vinho nacional, inclusive, que por um tempo falava-se até mal, as pessoas preferiam o vinho lá fora. Hoje em dia fala-se muito bem de alguns vinhos que a gente produz aqui. E mais de 100 rótulos, de dezenas de vinícolas nacionais são premiadas internacionalmente, não só, inclusive até na França. Tem vinho nacional que é premiado na França, nos grandes centros, né? Como na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, e com prêmios de medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. São dezenas de vinícolas. Você falou aí alguns países. São nesses países que ainda estão os vinhos considerados os melhores do mundo? Itália, Alemanha? É uma excelente pergunta para a gente quebrar alguns paradigmas. Desde que eu comecei no mundo do vinho, sei que o vinho ele também tem a influência do solo e do subsolo, por conta dos minerais existentes,
do microclima, mas em especial o enólogo é fundamental. Um bom material para se elaborar vinho é da maior importância. Então, em todos os países sérios que produzem vinhos como o Novo e o Velho Mundo, né, e pasme, agora na China, viu? É o maior consumidor de vinho do planeta, faz apenas 2 meses que a China é o maior consumidor de vinho do planeta. Mas, por exemplo, Brasil, Argentina, Chile, Califórnia, Nova Zelândia, Austrália, África do Sul, que faz parte do Novo Mundo, tem vinícolas absolutamente fantásticas, com grandes vinhos, né? Vinhos que ganham grandes medalhas, vinhos que têm um preço até um pouquinho salgado para a média do consumidor. Sem precisar falar do Piemonte na Itália, da Toscana, da Sicília, né? Sem precisar falar de Bordeaux, da Borgonha, da Alsácia para os brancos na França. Vou te fazer uma pergunta que eu sei que é bem complexa, que é o seguinte: como escolher um bom vinho? Eu sei que não é uma resposta que daria para a gente explicar tudo nem em um programa. Mas, por exemplo, eu vou dar um presente e eu vou pelo menos no preço. Se eu sei que tem um vinho ali de R$20 e um de 80, eu suponho que de 80 tenha mais qualidade. Isso pode até ser pegadinha, ter vinhos de um preço mais acessível, que tenha uma qualidade superior a um mais caro. A melhor maneira de você conseguir selecionar um vinho é perguntar ou fazer uma pesquisa com um especialista de vinho, um crítico de vinho. O crítico de vinho, que tem vários no Brasil, inclusive eu sou um deles, saber quais são os vinhos custo-benefício na faixa dos R$25, e temos algumas pérolas de R$25, bons vinhos na faixa de 20. Esse Miolo Seleção é um deles. Você tem um Rio Sol, o Syrah com Cabernet Sauvignon na faixa de R$20, medalha também. Vinho simples, porém muito equilibrado, bem feito, né? Tem algumas poucas dezenas desse custo-benefício. Tem um custo-prazer, que é na faixa dos R$30 a R$50, né? São vinhos um pouquinho mais elaborados, com passagem em barrica, né? E essa é a maneira de você conseguir obter alguma dica de vinho, né? Agora tem que agregar o estilo, a pessoa tem que saber o estilo de vinho. Eu não sei qual é o estilo de você que está assistindo em casa, se você gosta de um vinho encorpado, se você gosta de um vinho mais frutado, mais macio, mais acetinado, se você gosta de um vinho branco, eu sei que a maioria não toma, porque pensa que vai tomar a garrafa toda. Olha, convide seus amigos e faça uma escalada. Comece com uma taça de espumante, dá para 6 pessoas, depois vá para um vinho branco, sentir mais e não acrescente tomar o melhor vinho tinto no final. Isso é muito agradável, você rateia, fica mais em conta. É uma ideia que eu dou sempre para os meus alunos. Inclusive, daqui a pouco, no segundo bloco, a gente vai detalhar um pouco. O Luiz aqui vai dar umas dicas, explicar um pouco que tipos de vinhos, com que tipos de comida. O nome disso é harmonização, estou certo? Exatamente, certíssimo. Daqui a pouquinho, no segundo bloco. Agora, antes disso, deixa eu te fazer outra pergunta. A gente sabe que o brasileiro consome muita cachaça e muita cerveja, mas o vinho tá aí a cada ano ampliando esse consumo, não é? O vinho está na pauta nacional há mais de 5 anos. O consumo qualificou. De cada 10 garrafas de vinhos, 9 antigamente é de 5 anos para trás, era de vinho suave, aquele vinho simplório, né? Então está caindo, agora já está em 7. Isso é um salto imenso, está se trocando. As pessoas querem tomar vinho seco, tinto seco, as pessoas estão querendo tomar espumante. Isso é muito bom. Nós conseguimos favorecer esse tipo de melhorar a qualidade, eu acho que 10 décadas para cá. A gente consegue atribuir a algum fator, algum motivo que a população tem conhecido mais o vinho, procurado mais o vinho? O motivo preponderante é, sem sombra de dúvida, o papel moeda. O real, ele tem valor muito grande em relação ao euro, né? E então o brasileiro está tendo um padrão de vida melhor e está comprando mais vinho do que antes. E está trocando aquele vinho simplório de R$10, já está adquirindo o vinho na faixa de R$25, R$30. Bacana. Vamos fazer uma pausa aqui na conversa rapidamente. Logo depois do intervalo, então, a gente volta falando mais um pouco sobre vinho, sobre como combinar também, harmonizar aí com alguns tipos de comida. A gente volta já.
A gente sabe que o futuro da nossa cidade está na mão dos nossos jovens. Por isso, queremos ouvir você. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. Câmara Aberta está de volta hoje falando sobre vinho. Aqui com a gente o especialista nesse assunto, Luiz Júnior. Luiz, a gente volta a esse bloco falando um pouco de algumas coisas técnicas, né? Eu, que sou um leigo, já assumi sobre o assunto. Eu vejo algumas taças diferentes, não sei do que se trata. Por que essas diferenças? Por que esses formatos? Ao longo dos séculos, nós, os especialistas em vinho, fomos exigindo mais para poder potencializar o sabor e os aromas. Por exemplo, essa taça bordaleza aqui, pode me passar? E tem um jeito de pegar certo nela, tem? Tem na haste, é isto. Vamos lá. Já corretamente, a gente pode pegar em pé, pode pegar na base, né? Para quê e por quê? Para fazer uma leve rotação, para desprender os aromas do vinho, né? Você pode pegar aqui, se você estiver sentado tranquilamente numa mesa, você pode pegar com os dedos aqui e também fazer uma leve rotação conversando nessa base dela. Com Lael Arruda sobre vinho e com você que está em casa querendo aprender, desejando um aprendizado, um upgrade, né, no vinho. Então, aqui é o local correto de pegar na taça, inclinar e fazer uma rotação para ajudar a desprender o aroma, né, digamos assim, para oxigenar. E essa abóbada tão grande, tão larga, é para você colocar sempre um terço para que haja espaço para a oxigenação. Isso é apenas um detalhe. Depois tem a etapa visual para ver o vinho, se ele está com sanidade, se ele brilha, né? Observar a concentração do vinho. Isso é de fundamental importância para acelerar a sua memória gustativa. Isso daqui é a taça bordaleza, a taça para vinhos tintos. Aí nós passamos para a taça de vinho branco. Você pode tomar um vinho branco num copo de vinho tinto? Pode, não tem problema. Problema nenhum, mas era melhor se fosse neste menor. O que é que diferencia aí? Isso, boa pergunta. Diferencia porque os vinhos tintos, eles têm que se ajustar na temperatura. Os jovens, tintos jovens, 16 graus, tintos envelhecidos, 20 graus. Ou seja, levemente refrescado. É a ajuste de temperatura, né? Para ficar correto. Quando você pega um vinho bom, de qualidade e já envelhecido, e ajusta a 14 graus, o que é que vai acontecer? Vai arruinar o vinho. O vinho vai fechar no sabor e fecha nos aromas. Você não vai sentir nem aroma, nem sabor. Você vai sentir um gosto metálico na boca quando faz uma temperatura tão baixa para um vinho tinto que pede uma temperatura um pouco mais alta, entre 18 e 20 graus, levemente refrescado. Tá bom? Tem uma terceira taça aqui. Mas o branco... porque o vinho branco ele pede 10 graus, que é bastante gelado. Alguns produtores põem no contra-rótulo errado, 6 graus, 7 graus, é ruim para o estômago. Então eu recomendo um vinho branco a 10 graus. E os bons brancos envelhecidos, que já tem aquela cor amarelo-ouro, a tonalidade já indica muita coisa. Então é por isso que existe um curso sommelier. Para você já, num olhar, observar tudo isso. Então, para fazer essa temperatura a 10 graus, ela eleva a temperatura rapidamente que você está em João Pessoa. Então, para ser menos, mas já com a temperatura ajustada, no balde com água e gelo, é bom saber. E se você vê algum garçom botando sal, diga que está errado, porque pode arruinar seu vinho, né? Porque ele gela de uma vez só e avança no vinho que está na garrafa e aí vai arruinar um pouco o vinho. Então, por isso que a taça é desse tamanho. Para que se coloque menos, um terço, 30, 40 ml de vinho branco e fique na administração com a temperatura correta, exatamente. A gente tem uma terceira taça. Essa taça aqui é para espumantes. Olha, antigamente, Lael, quando eu era menino pequeno, lá em Jaguaribe, né, que eu sou de Jaguaribe,
eu nasci ali, tinha a taça de espumante, era uma taça rasa. Então, as borbulhas se dispersavam no ar. Tocava até no nariz. Eu era muito criança, mas minha mãe já tomava espumante, meu pai tinha bom gosto. Apesar de nós ter nascido com a casa própria, éramos de classe média baixa, mas era uma família enxerida, digamos assim, né? Então, aquelas taças, de vez em quando eles tomavam espumantes, e eu também bicava, com 8 anos, 9, 10 anos, então ela dispersava. Então, os especialistas da época, de 20 anos, de 30 anos atrás, eles desenharam essa taça para exatamente fechar esse espaço, tá, né? Ajustar o líquido, que é espumante, né? Que tem borbulhas, que são as borbulhas que levam ao nariz os aromas. Então, desenharam essa taça aqui de espumante para que concentrasse mais, né? Que não tivesse perda da borbulha, para que ele levasse os aromas para o nariz. E está aqui a taça de espumante. Bacana. A aula está ótima aqui, entendendo tecnicamente como é que funcionam essas taças. A gente tem 2 objetos aqui, nem sei do que se trata também. Explica para a gente, Luiz. Beleza. É facinho, facinho. Isso aqui é um bico aerador e dosador, aquele que não respinga na toalha da mesa, você está servindo na sua casa. É bom que você tenha esses equipamentos, que são equipamentos muito econômicos, né? Você tem essa bombinha de Vacovan, que vocês vão ver na imagem, né, Léo? Exato. Na imagem vocês vão ver para que serve. Você coloca isso, ajusta na boca da garrafa, ela é de látex, e você coloca a bomba de Vacovan aqui e faz um impulso para cima e para baixo para tirar o ar dentro da garrafa, que você tomou 2 taças de vinho e não quer tomar uma terceira nem uma quarta. Vai guardar aquele vinho. E quer guardar, deseja guardar na geladeira, uma coisa bem simples, sem frescura. É um vinho básico, um vinho bom e tal. Aí você dá uma bombada e com isso você operacionaliza, tirando o oxigênio dentro da garrafa. O ambiente fica anaeróbico e, sendo assim, não vai ter o contato do oxigênio diretamente com o vinho, que arruína o vinho em apenas um dia. Se for tinto, um dia. Se for branco, no outro dia já está meio acíduo, um gosto e um aroma desagradável, né? Olha, e para a gente entender um pouco como harmonizar o vinho com a comida, eu vou pedir aqui para o Rodrigo trazer algumas comidas para a gente e o Luiz vai explicando para a gente. Tem uma fórmula certa, Luiz, de tal vinho dá certo com tal vinho ou não é bem assim, não é tabuada? Obrigado, exatamente, Rodrigo. eu concordo com você, não é tabuada. Tem umas pessoas que aparecem de repente me perguntando o que é que combina com tal prato, o que é que combina com tal prato, o que combina com tal prato. Bom, na minha essência de ser, eu ensino. Então eu ensino de uma maneira para sempre, né? Então é preciso o aluno degustar os estilos de vinhos para ter a compreensão de poder ele fazer a seleção do vinho para o que ele está comendo. Eu não sei o que é que ele vai comer, se é mais gorduroso, se é pesado, quais são as propriedades daquele alimento, porque tem alimentos mais gordurosos, mais pesados, tem alimentos menos pesados, pouco gorduroso, né? Nós temos só de peixe, temos centenas de tipos de peixe, peixe de couro, né? Peixe de escama, peixinho delicado. Então o vinho vai de acordo com a força dele. Então se você tem um peixe, né? Um peixe que ele foi não grelhado, mas foi cozido, então ele vai para um vinho branco, seco, super leve, né? Até um espumante brut vai com ele, bem. Aí o Rodrigo trouxe aqui um sushi. Como é que a gente analisa esse sushi para combinar com uma bebida? Se a comida, a força da comida, do prato, passou por cima do vinho, ou o vinho é tão forte que passou por cima da comida, ou se deu um gosto desagradável no final de boca, no retrogosto, então eu ensino. Para aquele prato ali, você escolhe um espumante brut. Brut em francês é seco. Brut é o que vai harmonizar com ele, porque é uma comida leve, pouco peso, né? E o espumante brut vai interagir, vai ressaltar o sabor e o aroma
daquele alimento e vice-versa. Isso é que é harmonização. Bacana, vou pedir para o Rodrigo trazer mais um prato para a gente ir dando uma olhada nas diferenças, né? Sim. Tem alguma combinação que não dá certo? Salmão com algum tipo de vinho ou uma carne vermelha com outro tipo? Isto. O salmão, por exemplo, no sushi, você escolhe um vinho poderoso, um vinho tinto, seco, encorpado, não vai dar com sushi, porque o sabor dele é muito forte, vai esmagar o sabor do sushi, né? Não vai ter o equilíbrio, a harmonização. O que é harmonização? É quando o vinho e o prato interagem entre si e um não passa por cima do outro e vice-versa. Agora, o que arruína isso também é pimenta, tá vendo? Wasabi, né? Entre outras coisas. É arruína a harmonização. Então, tudo que você for comer, prefira não ter pimenta, o wasabi, que é aquele verdinho que se coloca no sushi, tá bom? O contrário disso, que desarmoniza com esse peixe aqui, né? Esse peixe nobilíssimo, é um vinho potente, cheio de taninos. Quando bate na carne do salmão, quando você está comendo salmão, está tomando vinho, tem um tanino, que é essa coloração, bate na proteína do peixe, dando um gosto metálico na boca. E você vai dizer, esse vinho é ruim, ou esse peixe não presta, ou é desagradável na sua boca, se você assim conseguir entender imediatamente, né? É batata, vai ocorrer isso. Então, para harmonizar com o salmão, você tem, por incrível que pareça, 3 tipos de vinhos, não é estilo, tipos. O espumante brut harmoniza com o salmão, o rosé seco, que é um vinho quase que abandonado, é um tipo quase abandonado. Foi um grande sucesso há 35 anos para trás, o rosé. O rosé é uma delícia, é maravilhoso, é um vinho que nem é tinto, nem é branco, mas é leve, não fica pesado no outro dia, né? E harmoniza com esse nobre peixe. E também um tinto seco leve. O tinto seco leve é um estilo de vinho natural, normal, onde não tem taninos, ele tem antocianinas, que é um elemento colorante. Vamos a mais um prato, vou pedir novamente a ajuda aí do Rodrigo, que a gente teve peixe aqui, né? Sushi e salmão. Tem aí uma carne vermelha. Picanha, né? Que aí já é outro estilo de vinho, outro tipo de vinho. Perfeitamente. Ele já não, um espumante brut já não alcança o sabor marcante, né? Rodrigo, pode colocar aqui no meio também? No meio também? Pode colocar. A picanha, ela é uma carne vermelha, claro, evidentemente, só que ela tem um detalhe, ela leva sal grosso. Obrigado, Rodrigo. Né? Sal grosso. E o sal é inimigo dos taninos, que é aquele elemento colorante, aquele elemento natural, estruturante do vinho tinto. Então, para você selecionar um vinho para uma picanha, né, que naturalmente é uma carne vermelha, um sabor forte, mas ela quando sai rapidamente para você, sai macia, mas ela é um pouco salgada. Vai um estilo de vinho, é aquele vinho mais redondo, vinhos simples, né? Como um Valpolicella Bolla, vamos supor, se for dizer o nome do rótulo, né? Um vinho como o Signos Malbec, que é um vinho tinto frutado, é o estilo desse vinho, né? Porque nós temos 6 tipos de estilos de vinhos tintos. Temos o vinho tinto seco leve, o tinto seco frutado, o tinto elegante, que é mais sofisticado, que para alguns pratos não deve, né? O vinho é tão sofisticado que não deve fazer harmonização, ele é tão saboroso, tão maravilhoso que não deve colocar comida, né? Temos os vinhos fortificados, que você conhece, que são os vinhos do Porto, né? E tem os tintos suave, que é aquele meio adocicado, aquele, sinceramente, já está sendo abandonado no Brasil devagarzinho, porque é para bocas infantilizadas. O cara está iniciando, beleza, está começando no vinho, toma um suavezinho que você pode engolir, né? Esse é o problema. Não se toma vinho como se bebe suco, como se bebe água, como se bebe leite, né? O vinho tem que se fazer um movimento na boca para deglutir.
Bacana, Luiz. Muito obrigado por agradeço. essa aula. Muito bom tê-lo aqui no nosso Câmara Aberta. E uma honra estar aqui no programa com Léo Arruda, programa Câmara Aberta, e poder ser útil para vocês no que se refere à milenar arte, cultura do vinho. Bacana. Muito obrigado. A gente que agradece. Você de casa também, muito obrigado pela companhia e a gente se encontra no próximo programa então. Até mais. Tchau.